lá, a Comissão de Assuntos Sociais reuniu especialistas para debater a pesquisa de medicamentos no Brasil. Em muitos casos, a burocracia impede que estudos para a descoberta de novos remédios deixem de ser realizados no país. Nós fazemos 3 a 4 análises que fazem retrabalho, que prolongam demasiadamente o tempo de análise. Precisamos também ter a mesma oportunidade que o resto do mundo. Por que nós não temos? A pesquisa de medicamentos no Brasil e no exterior, os cuidados para proteger os voluntários das pesquisas, a questão ética, com a discussão, começa agora. A Interpharma tem sempre iniciado as suas manifestações dizendo que gostaria de discutir tudo sobre pesquisa clínica, menos qualquer ideia que ameace, hipoteticamente ainda que seja, colocar em risco o patrimônio ético e de cuidado ético já obtido no país. Nós queremos discutir burocracia e não ética. Pesquisa clínica é importante do ponto de vista humano, porque é a geração do novo conhecimento. Do ponto de vista econômico, porque ela é hoje um negócio de 120 bilhões de dólares ano. Por que nós temos que discutir isso? Porque o Brasil hoje, infelizmente, não é mais do que 2,32% do número de estudos e 1,4% dos centros de pesquisa clínica no mundo. Esse quadro mostra que nós estamos em 15º lugar, com 3.447 estudos, num percentual muito menor de países que não têm a nossa competência e qualificação científica, não têm as nossas ilhas de excelência. Agora, onde se faz pesquisa no mundo? O governador Antônio Brito mostrou aqui hoje, são dados do site clinicaltrials.org. Dos 162 mil estudos, 46% foram e são feitos nos Estados Unidos da América, com a população de 312 milhões de habitantes. 28% na União Europeia, 7% no Canadá, com apenas 33 milhões de habitantes, 3% na nossa querida América do Sul, 2% no Brasil, com 202 milhões de habitantes, 1% no Chile e 1% na Argentina. Repare que o Chile tem metade do número de estudos do Brasil, mas com 12 vezes menos a população. Nós temos investido muito na formação de profissionais de saúde, mas eles estão em mais de 80% nas universidades, instituições de pesquisa pública, e nos países desenvolvidos essa relação é inversa. Eles estão no setor privado, empreendendo, fazendo a economia crescer, fazendo o país crescer. E nos últimos 10 anos, as principais empresas de pesquisa de fármacos e biotecnologia investiram mais de 300 bilhões de dólares, mas a maioria desses investimentos foi feita, infelizmente, nos países do hemisfério norte. Os avanços tecnológicos entram nos países desenvolvidos rapidamente e demoram a estar disponíveis no Brasil. Isso é fato. No Brasil, quando a droga é aprovada, fica acessível primeiro aos clientes da rede privada e dos planos de saúde, depois pelo SUS, tá? O SUS sempre é o último destino. Um exemplo clássico disso, e isso a gente pode apontar como exemplo, a medicação Herceptin, que foi incorporada à tabela do SUS 10 anos depois da sua aprovação e da utilização para pacientes privados. E o fato é que, quando não podem receber os remédios mais avançados, os pacientes requisitam essa medicação por via judicial. O nosso número de estudos clínicos fica abaixo dos demais países em desenvolvimento, né? Então, nós perdemos posição nos últimos anos, até mesmo para a China, que também tem um sistema regulatório complicado, né? Então, o Brasil se torna pouco competitivo por essa demora. O que nós temos e qual é a realidade da pesquisa no Brasil hoje? Centros reduzindo o número de funcionários, pesquisadores desestimulados, sem querer mais trabalhar com pesquisa, estudos sendo cancelados. Semana passada eu recebi um comunicado de um estudo que foi cancelado no Brasil, porque havia sido aprovado pela CONEP e ainda não havia sido liberado pela Anvisa, e o estudo já estava sendo encerrado. E milhares de pacientes, e o fundamental são os pacientes que poderiam receber tratamento de ponta anos antes de estarem disponíveis no Brasil. Para câncer, tempo é vida, né? A gente tem medidas, e quando mede os desfechos clínicos desse paciente, nós falamos de meses, e muitas vezes comemoramos quando uma droga nova nos traz uma mediana de sobrevida maior de 2 meses. No fundo, quem de nós, colegas, já não entrou numa base de dados e consultou e viu que existe aquele ensaio clínico em algum lugar no mundo e que é exatamente o perfil daquele paciente, que ele poderia ser beneficiado?
alguns brasileiros vão ter condições de poder ir até esse país e participar desse ensaio clínico. Mas no nosso Brasil, nem todos poderão. A indústria não perde nada quando um estudo não vem para o Brasil. A indústria desenvolve em outro lugar, um dia o medicamento vai chegar aqui. Quem perde com o estudo não realizado é o paciente que dele dependeria e o pesquisador para o seu aperfeiçoamento e para participar do parto do novo. Pesquisa clínica, para mim que sou jornalista, não sou médico, a tradução é o parto do novo. Nós estamos fora. Câncer, 1,2%. Doenças respiratórias, 2,1%. Ah, mas são doenças chamadas de primeiro mundo, como se aqui não fossem comuns. Vamos ver algumas chamadas não de primeiro mundo. Malária, há 405 estudos no mundo, 0 no Brasil. Dados que são de meses atrás. Tuberculose, 346, só 2% no Brasil. Tempo médio de aprovação da pesquisa clínica. Coreia do Sul, 30 dias, Estados Unidos, 45, 60, Europa, 60, 75, Austrália, 68, Brasil, 360 dias. Eu já passei da idade de ficar discutindo se é 360 ou 340, ou se é 30 ou 60. O fato é que o tempo brasileiro para aprovação é, no mínimo, o dobro do tempo mundial. E como o Brasil é importante, todo mundo inclui o Brasil, mas o Brasil ainda não é importante para que uma pesquisa nova sobre câncer, por exemplo, comece em 20 países e os 20 esperem pelo Brasil. Nós estamos perdendo pesquisas por um conjunto de razões. A primeira razão não tem a ver com o governo, tem a ver com o país. Esse é um país que continua pensando que inovação é matéria opcional. A Coreia fez um plano para investir em pesquisa clínica e, em pouco menos de 10 anos, se tornou o 4º ou 5º mercado de pesquisa clínica do mundo. Porque existe culturalmente a ideia de que, para defender a ética, justifica a burocracia. Você pode ser ético e ser mais rápido. Você pode ser ético e ser mais eficiente. Porque o Conselho Nacional de Saúde tem uma visão conservadora sobre pesquisa. E qual é a mudança fundamental? O país tem um sistema que não existe nos outros lugares do mundo. Nós fazemos 3 a 4 análises que fazem retrabalho, que prolongam demasiadamente o tempo de análise. O problema qual é? Que nós temos um sistema regulatório anacrônico, esse que se refere à regulação ética em pesquisa padece ainda mais, nós temos análise dupla, tripla, até quádrupla em casos especiais, mas há um problema. Não há evidência de quanto maiores os prazos de aprovação, menos problemas éticos nós temos para os pacientes ou voluntários de pesquisa e muito menos de segurança. Eu lhes disse que é onde tem menor incidência de imperícia, negligência e imprudência. Ao contrário, se nós limitamos o acesso à pesquisa, os benefícios da mesma não são obtidos em sua plenitude. Os estudos podem ser de várias fases. O importante aqui é determinar que, de todas essas fases, o Brasil só participa das últimas. Por quê? Porque as primeiras fases, quando nós determinamos qual é a dose dessa medicação, qual é o perfil adequado, precisam de uma aprovação de, no máximo, 60 dias. Nós temos uma aprovação que ultrapassa um ano e meio. Então, nós não recebemos nem o convite para participar desses estudos. E esse é um anseio que os pesquisadores brasileiros fazem, que nós precisamos também ter a mesma oportunidade que o resto do mundo. Por que nós não temos? Do que a gente está falando, gente? A gente está falando de proporcionar mais qualidade de vida, a gente está falando de prolongar vidas, a gente está falando de salvar vidas. É disso que a gente está falando. Só de curiosidade, a gente tem o dado do MD Anderson, que tem 40 mil pacientes ano, e novos, e a gente tem 10% deles participando de pesquisa, e a gente tem um dado do ICESP, que tem 12 mil pacientes novos ano, e 0,05% dos pacientes participando de pesquisa. Tem uma lista de problemas, eu não vou ler, mas eu acho que todo mundo já discutiu aqui, tem bastante coisa para resolver, mas, se a gente traduz, infelizmente o que fica é burocracia, papel, falta de pessoas, tempo, é disso que a gente está falando? A única coisa que acho que a minha pergunta é, a que preço? Será que a gente está, de fato, olhando para o essencial? No próximo bloco,
ética e responsabilidade. O tempo do governo. A questão-chave para se reduzir os prazos estava exatamente em ampliar a equipe técnica que elaborava as notas técnicas e, com o apoio do Ministério, conseguimos um acréscimo de 92% do pessoal técnico.